entender, bom dia, Amanda, para entender o que é bioética, precisamos entender o que é ética, tá certo? Então, dissemos que ética nada mais é do que conduta, uma conduta que regula a minha vida em sociedade e a minha vida própria, buscando não só o meu próprio bem, como o bem da sociedade como um todo. Então, quando eu falo bem de outras pessoas, me refiro à sociedade. Então, o que seria ética? O que nós temos que guardar é a palavra conduta. Então, uma conduta que tenho em relação a mim e em relação às outras pessoas em sociedade. O que penso sobre mim e o que penso sobre as pessoas em sociedade. Muito bem. Então, se eu ampliar esse conceito, buscar ampliar a compreensão do que seria ética e buscar-se o termo, o que é ética médica, ética médica profissional. Né? O que seria ética médica profissional? Seria, então, um conjunto de condutas visando regular o relacionamento entre os profissionais da área médica, bem como resguardar a imagem da profissão da medicina. Então, ética médica profissional seria o conjunto de condutas que, além de visar o relacionamento entre os profissionais da medicina, visa também a proteção da imagem da própria medicina. Então, aí nós vamos ter o sumo disso, o substrato disso, o que são? São os códigos de ética profissional, o código de ética profissional médico, tá certo? Que vai regular aquilo que posso e que eu não posso fazer. Se fosse um código de ética profissional da advocacia, seria o código de ética da Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? Que vai regular qual é a relação que eu devo ter com o outro advogado, com o outro profissional, e qual é a relação que devo ter de proteção da minha categoria, da minha profissão, da imagem da advocacia para o público em geral. Então, sempre a ética tem a ver com aquilo que ajo para mim e para aquilo que ajo para com o outro. Esse outro no aspecto abrangente de sociedade, de coletividade, tá certo? Então, compreendido ética profissional, mais especificamente a ética médica, que é o que nos interessa aqui, eu então chego à bioética. Então, o que seria a bioética? Seria a ética da vida. Conjunto de normas que regulam a vida individual e em sociedade. Mas o conceito se divide, como falamos na semana passada, de duas formas. Eu posso e devo entender a bioética como macrobioética e microbioética. A macrobioética vai se preocupar com toda a vida, de maneira indiscriminada, de maneira planetária, de maneira existencial, todo tipo de vida. Decorrência natural da macrobioética é o meio ambiente e, portanto, juridicamente, o direito ambiental. A microbioética, ela é uma secção, ela é uma restrição, ela é a parte de toda a bioética, a macrobioética. Ela é o quê? Ela é a preocupação com a vida humana. É a ética da vida humana. Tá certo? Enquanto a macrobioética, como o próprio nome já diz, como o próprio termo quer explicar, macro, a ideia geral, de grande, de todo,
A micro é uma parcela, é uma parte. E a parte específica, em particular, que vai cuidar da figura do ser humano. E aí nós vamos chamar, então, a bioética. Na microbioética, nós vamos chamar de ética da vida humana, que é a que nos interessa. Tá certo? Entendendo o que é ética, entendendo o que é bioética, então eu parto para o que é biodireito. Então, biodireito tem uma correlação, se ela dialoga, o conceito de biodireito dialoga de maneira íntima com a bioética. Porque se a bioética é a ética da vida, o biodireito seria o direito da vida? De maneira geral, sim, mas de maneira mais técnica, mais colocada, seria a positivação, tá certo? Das condutas de ética humana, mais precisamente aquelas de utilização do ser humano como instrumento de pesquisa médico-científica, tá certo? Para, então, proteger a vida, o ser humano e a sociedade. Então, é a positivação, é a instrumentalização jurídica das condutas éticas humanas, ou seja, de utilização do ser humano como objeto de pesquisa médico-científico para a proteção da vida, do ser humano, da sociedade, da humanidade como um todo. Então, o biodireito vai se preocupar em tornar, em positivar, em trazer para o direito aquela conduta que ocorre ali na utilização de um ser humano como objeto de pesquisa científica, na busca de soluções, de avanços, de revolução, de soluções para doenças que até hoje não têm cura. Então, eu vou normatizar, eu vou estabelecer padrões de conduta, eu vou estabelecer o direito em cima dessas condutas éticas, para que não hajam abusos, para que não se fragilize a vida humana. E aqui eu quero chamar a atenção. O biodireito está ligado à bioética na microbioética, portanto, da vida humana. Estamos preocupados aqui com o ser humano, não é com o ser animal. Em que pese, já disse aqui na última aula, e friso novamente, uma preocupação com o conjunto da doutrina pátria, inclusive aqueles que trabalham com o direito constitucional, de trazer, inclusive, bom dia, Maria, de trazer, inclusive, a questão do animal como já um direito de que já um direito fundamental de quinta geração aí, quarta e quinta geração, especificamente quinta, em particular o Luiz Flávio, o professor de constitucional aí, que traz, inclusive, grande parte dos seus estudos acerca da proteção animal, tá certo? No direito brasileiro, principalmente na jurisprudência dos nossos tribunais, em particular Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, não há a preocupação, tá certo, com a vida animal. A vida animal é uma outra parcela do macro bioético, tá certo? O biodireito se relaciona com a parte da bioética que cuida da vida humana, que é a microbioética. Tudo bem, galera? Tudo bem até aqui? Só dá um ok para mim aqui, que agora nós vamos avançar em matéria nova. Tudo bem? Legal? Galera, legal, obrigado, gente. Nós vamos falar agora um pouco sobre princípios do biodireito. Estou levando em consideração, nessa parte de hoje, nesse temário sobre princípios do biodireito, o estudo feito pelo professor Enéas Castilho Chiarini Júnior.
Tá a fonte aqui, né? Enéas Castilho Jarini Júnior. Tudo bem? Estou levando em consideração os estudos desse professor hoje, mineiro, lá de Pouso Alegre, para a gente trabalhar essa questão de princípios do biodireito. Tudo bem? Galera, a primeira questão que se faz aqui, nessa manhã, e aí eu quero ouvi-los agora, para a gente não ficar só, nós estamos em 28, 29 pessoas exatamente agora, aproveitando o conjunto de conceitos que vocês já adquiriram ao longo desses 9 semestres que se passaram, vocês estão no 10º, e é interessante porque são tantas informações, um conteúdo tão grande de coisas que vocês adquiriram ao longo do período no curso, e a gente vai chegando ao final do curso, às vezes com mais dúvidas do que certezas, não é isso? O curso de Direito tem essa capacidade. O conjunto de informações são tão grandes que a gente chega ao final com bastante indagações. Mas tem uma que a gente não pode deixar de superar. A gente não tem como entrar na vida profissional sem deixar de enfrentar uma compreensão que ela é básica. Significa a distinção entre o que é norma, o que é princípio e o que é regra. E eu perguntaria aos senhores nessa manhã, então, nós vamos nos debruçar rapidamente sobre isso, mas eu queria, aqui rapidamente, aqui nós estamos em 28 pessoas, eu queria ouvi-los. Galera, distingam para mim o que é norma, o que é princípio e o que é regra. Rapidamente, galera, estamos em 28 pessoas, pelo menos uma meia dúzia aí. Coloca basicamente para mim qual é o entendimento de vocês sobre isso. Rapidamente, 10º semestre, estudar bastante, o que é? Só Amanda, galera, vamos lá, o que mais? Valdirene, Cristina, Amanda colocou aqui, princípio é o que norteia uma norma. Cristina colocou, norma regula procedimento ou ato. Valdirene colocou, norma regula procedimento. Normas são para manter a ordem. Robson, regras disciplinam uma determinada situação. Carolina, é a base, fundamento. Mas que é base, fundamento, Carolina? Te perguntei 3 coisas: o que é norma, o que é norma, o que é princípio e o que é regra. Base e fundamento é o quê? Norma, princípio ou regra? Robson está dizendo que princípios são os diretrizes gerais de um ordenamento jurídico. Carolina, ok. Princípio é a base, é o fundamento. Legal. O que mais, galera? Legal. Bom, galera, primeiro é o seguinte. Primeiro precisamos entender o seguinte. Dos autores que falam bastante sobre isso, nós temos vários autores nacionais tratando sobre esses temas, mas, de alguma forma, o conjunto desses autores bebem na doutrina do Robert Alexy. Vou anotar o nome aqui, depois vocês podem dar uma pesquisada à parte, tá bom? Um minutinho.
Este cara aí vai trabalhar um texto de distinção entre regras e princípios, tá bom? Na verdade, a maioria da doutrina brasileira bebe do estudo feito por esse jurista, que vai distinguir regras e princípios. Primeiro, é importante você entender o seguinte, ó, norma, olha só, norma é gênero. Gênero. Entrou um N, tá bom? Gênero, tá bom? Ó, princípios e regras são espécies. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é que norma é gênero. Princípios e regras são espécies. Então, princípio é norma? É. Espécie é norma? É. Ambas são... princípio é norma? É. Regra é norma? É. Ambas são espécies de normas, tá certo? Então, na realidade, há uma distinção entre elas, mas os dois são subnormas, tá bom? São subespécies da norma. Precisa entender isso. Princípio e regra são normas, tá bom? Essa é a primeira coisa. Depois, o que você precisa entender? O que é princípio e o que é regra. Antes, eu vou direto aqui, depois porque eu vou dar um conceito teórico aqui, senão fica mais confuso. Então, norma gênero, princípio e regra são espécies. Princípio está no campo da abstração, regra no campo da concretude, tá certo? O princípio, ele vai estabelecer a ideia geral, enquanto a regra estabelece o concreto. A regra, ou ela vale por inteiro, ou ela não vale, não tem meio termo, tá certo? Ou a regra, ela é válida e está em vigor, ou ela não está em vigor e não tem validade. Então, portanto, não deve ser cumprida. O princípio, ele é abrangente, ele é um manto, ele guia, ele sustenta. A regra, eu posso superar uma regra em detrimento da outra. Princípio não supera princípio. Princípio é ponderado. Quando eu tenho um conflito de princípios, eu pondero qual é o melhor, qual é aquele que mais se aplica ao caso concreto. Regra, quando eu tenho um conflito de regras, eu aplico a que tem mais efetividade. Por exemplo, eu tenho um conflito de regras. Eu vou aplicar a lei especial sobre a lei geral. Eu tenho um problema, mas eu tenho uma lei geral que trata sobre aquele problema e tem uma lei específica que trata sobre o problema. Qual é a lei que eu vou aplicar? A específica. A específica é aplicada em detrimento da geral. Tá certo? Eu tenho uma lei que trata de um tema e agora o Congresso aprovou uma nova lei. A nova lei supera a lei anterior. Tá certo? Então, quando eu falo de regra, quando eu falo de conflitos de regras, então, já deu para você entender que uma lei é uma regra. Tá certo? Quando eu tenho um conflito de regras, um conflito de leis, eu aplico o quê? A mais específica ou a mais atual. Tá certo? Quando eu tenho um conflito de princípios, eu não faço aplicação, eu faço ponderação. Porque um princípio não supera o outro. Eles têm valor igual, tá certo? Os princípios têm
valorações são valores iguais, tem valores iguais. O que você vai mudar, o que você vai levar em consideração na aplicação do princípio é o fato concreto e qual princípio se aplica melhor àquela situação posta. Por exemplo, nenhum direito fundamental é absoluto, tá certo? Por quê? Eu posso ter aí um conflito de princípios e qual eu vou levar em consideração? Aquele que mais interessar ao caso concreto. Por exemplo, uma mãe gestante, falamos aqui na primeira aula, uma mãe gestante, que a gestação lhe traz risco de vida. Então, eu tenho aqui uma possibilidade, uma regra, eu tenho uma lei permitindo que, neste caso, eu mate o feto. Estou cometendo um homicídio. Estou matando alguém. Certo? E essa morte é tida no Código Penal como aborto. Certo? Então, veja, eu tenho dois princípios básicos aqui da vida, do feto e da mãe. Eu tenho uma ponderação dos princípios de vida do feto e da mãe. Qual princípio é mais importante? Os dois princípios são importantes. Agora, em razão do caso concreto, na ponderação entre a vida da mãe e entre a vida do feto, eu levo em consideração a vida da mãe. Por quê? Porque ela já existia. O ser humano já formado. Certo? O feto não pode ser levado em consideração. Salva o feto e deixa a mãe morrer. Negativo. Aqui, o princípio da vida da mãe é ponderado em detrimento do princípio. Mas o princípio da vida do feto tem menos valor? Não se trata de lei, não se trata de regras, se trata de princípios. Eu estou ponderando, eu não estou anulando esse princípio à vida do feto, mas a mãe, no caso concreto, tem na valoração. Quando eu faço a ponderação, a mãe tem vantagem sobre o feto. Tá certo? Olha só, Humberto Ávila vai distinguir, vai, na verdade, estabelecer. Deixa eu salvar aqui para vocês copiam aí. O que são normas? Normas, conforme Humberto Ávila, são os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de textos normativos. Peraí, deixa eu dar para vocês aqui o fundamento. Certo? Veja, são os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática dos textos normativos. Os textos normativos podem ser princípios, podem ser regras, certo? Uma lei é uma regra. Guarde que o princípio está no campo abstrato, enquanto a regra no campo concreto. A regra ou você cumpre por inteiro ou não cumpre nada. O princípio não se trata de cumprir. O princípio se trata de ponderar. O que prevalece? O princípio está no campo da prevalência. A regra no campo do cumprimento. Eu, então, vou estabelecer o que eu devo cumprir e o que eu afasto do cumprimento, no tocante à regra. No tocante ao princípio, eu pondero, de acordo com o caso concreto,
o que eu devo observar, qual princípio e eventual conflito deve prevalecer na ponderação da necessidade prática e pontual do caso colocado, apresentado. Então, vamos adiante. Tudo bem até aqui, galera? Vou falar dos princípios. Tudo bem até aqui? Só dá um ok para mim, só para a gente avançar. E aqui agora nós vamos escrevendo um pouquinho, tá bom? Nós vamos falar aqui pelo menos de 9 princípios aqui. Vamos lá. Primeiro princípio que importa para nós é o princípio da autonomia. Princípio da autonomia, tá bom? Esse é o primeiro princípio que importa para nós. Lembrando sempre, ao falarmos agora dos princípios, que os princípios do biodireito estão muito próximos da bioética. Então, vocês vão ver vários desses princípios, por exemplo, quando estudarem direito ambiental, tá certo? Por quê? O direito ambiental está no contexto da macrobioética e os princípios se confundem. Os princípios, porque, de maneira geral, tudo é bioética, tá certo? Há uma divisão teórica para estudo, mas tudo é bioética. A vida como um todo, a vida do planeta, a vida das pessoas que estão no planeta, das plantas, da fauna, tudo é bioética, tá certo? Que nos interessa tocar na ética da vida humana, mas tudo é bioética. Portanto, os princípios do biodireito estão correlacionados com os princípios da bioética, certo? Então, vocês vão ver muitos dos princípios aqui tendo correlação com princípios ligados ao direito ambiental, que se refere ao meio ambiente, portanto, macrobioética, ok? Então, o primeiro princípio é o princípio da autonomia, certo? Do que nos interessa nesse princípio, aqui, o que nós temos que ter clareza, autonomia do quê? De quem? Autonomia da pessoa, autonomia do ser humano, autonomia de vontade. Então, o que esse princípio contempla nada mais é do que a necessidade de que a pessoa, o ser humano que vai participar de uma pesquisa médico-científica seja conscientizada de todos os riscos que ela corre ao fazer parte dessa pesquisa, que ela seja conscientizada de todas as viabilidades, quais os possíveis resultados, quais os possíveis alcances com essa pesquisa, o que vai acontecer com ela como objeto de pesquisa, tá certo? Então, o princípio da autonomia pressupõe que a pessoa tenha plena consciência do que vai fazer, do que vai ser feito com ela e quais os resultados que advirão dessa eventual pesquisa a que ela se submeterá. Então, o princípio da autonomia é a autonomia da vontade do ser humano que vai estar ali à frente, sendo objeto de pesquisa, tá certo? Então vamos anotar o seguinte, galera, vamos lá, vamos anotar o seguinte, ó. O princípio da autonomia, anotando comigo aqui, eu estou anotando, vai aparecer para você, mas vai anotando aí. O princípio da autonomia está diretamente ligado ao, vou colocar em caixa alta agora, ó, livre consentimento. Em caixa alta, ó, consentimento do paciente na medida
à medida em que este deve ser sempre informado. Galera, de novo em caixa alta, ó. Deve ser sempre informado. Tem caixa alta aí, tá certo? Ou seja, o indivíduo tem a liberdade, o quê? De fazer o que quiser. O que quiser. Mas, para que essa liberdade seja plena, é necessário oferecer. De novo, caixa alta, hein? Completa informação para que o consentimento seja realmente livre e consciente. Galera, qual o problema no princípio da autonomia? Veja, se eu sofro de uma doença, de um câncer, sofro de um câncer maligno e tive informações de que já estão em adiantados estudos a cura para esse tipo de câncer que eu tenho. Então eu procuro a equipe médica e me coloco como cobaia, aspas, né? Porque nós não somos animais irracionais, tá certo? Somos animais sim, só que racionais, tá certo? Não é isso? Dentro do que Aristóteles defende do conceito de que todos nós somos seres políticos, nós somos animais, sim, só que racionais. Isso num contexto filosófico, obviamente. Mas voltando para cá, o ponto central aqui é o seguinte: eu procuro a equipe médica e falo, olha, eu quero me colocar à disposição para que vocês possam fazer as pesquisas com o meu corpo. Muito bem. Se a equipe médica, de alguma forma, omite informações importantes acerca do tratamento, mormente, principalmente, que ele vai ser altamente doloroso, com riscos, inclusive, de eu ter sequelas em parte de órgãos, etc., a minha decisão em me colocar à disposição para essa pesquisa médico-científica, ela está eivada, ela está comprometida. Porque se eu soubesse de alguns efeitos colaterais, eu poderia tomar outra decisão. Portanto, não me colocar à disposição para a pesquisa. Então, na medida em que eu não recebo todas as informações, o meu consentimento está eivado. Por quê? A minha consciência sobre o fato está equivocada. Eu não tenho pleno conhecimento do que, de fato, pode ser gerado desse processo em que eu me coloco como objeto de pesquisa. Percebe? Então, é necessário, para que não fira o princípio da autonomia, tá certo? Que eu tenha todas as informações completas, necessárias, para que, então, haja uma decisão livre e consciente
acerca de me colocar como objeto para a pesquisa científica, médico-científica. Tudo bem, galera? Aqui, princípio da autonomia tem a ver com a consciência plena dos riscos a que me submeterei e das possibilidades de ganhos que terei com as pesquisas que serão feitas comigo no meu corpo. Tudo bem até aqui? Dá um ok para mim? Só para a gente avançar. Estou me sentindo só aqui. Galera, um ponto para deixar anotado aqui é que este princípio é considerado um dos princípios mais importantes do biodireito, tá bom? Mais importante do biodireito. Vamos para... Eu acho que, para finalizar, vamos colocar aqui uma coisa final aqui no princípio da autonomia que eu estou vendo aqui. Eu vou anotar aqui, ó. Vou colocar assim. Então, portanto, vamos finalizar com isso daqui, que eu acho que é legal. Para você ter um caderno bem montadinho aí, ó. Portanto, por conta deste princípio, o indivíduo tem o direito de decidir sobre as atividades que impliquem alterações em sua condição de saúde física e ou mental, impondo-se o quê? Impondo-se para que sua opinião seja adequada, o dever dos envolvidos prestarem, vou colocar em caixa alta, prestarem todas as informações relevantes sobre o tratamento ou pesquisa que se irá realizar. Tá aí, galera, agora sim, tá bom? Agora sim, mais um pouquinho para vocês copiarem aí. Vocês conseguem copiar e colar, né? Tudo bem? Queridos, o segundo... Legal. O segundo princípio, já anotem aí, é o princípio da beneficência. Princípio da beneficência ou da não maleficência. Princípio da beneficência ou da não maleficência. Legal? O que interessa aqui, queridos, nesse princípio? Vamos explicar, depois a gente escreve aqui. O nome é autoexplicativo, né?
princípio da beneficência ou da não maleficência. Ué, é o quê? Fazer o bem e não fazer o mal. Então, por esse princípio do biodireito, os profissionais que vão atuar na pesquisa ou no tratamento, certo? Médico, devem se acautelar para não provocar mal ao paciente, à pessoa. Deve se acautelar para não causar danos à saúde, seja física ou mental, da pessoa, certo? Este é o cuidado que os profissionais devem ter, tá certo? Então, este é um princípio que, se ferido, se violado, se fulminado, certamente o será por aqueles profissionais que vão operar o tratamento ou a pesquisa médico-científica, tá certo? Então, por esse princípio, se proíbe condutas por parte dos profissionais, se proíbe conduta por parte dos profissionais que podem gerar qualquer tipo de constrangimento ou maledicência para a pessoa que se coloca ali como paciente. Então, qualquer malefício, tá certo? Deve ser evitado, sendo certo que os profissionais que assim agirem, ou seja, a revelia do princípio ou na violação do princípio, respondem pelo dano que vieram a causar a pessoa, principalmente quando isso ocorreu a revelia do conhecimento, ou seja, feriu-se também o princípio da autonomia, certo? Sabia-se que determinado tratamento poderia causar, por exemplo, danos cerebrais, certo? E agiu-se sem dar a informação para o paciente e agiu-se sabendo que os riscos eram maiores de maleficência do que de benefício. Então, violando-se esse princípio, pode sim esses profissionais, esses responsáveis, responderem pelos danos. Isso tanto na esfera civil como na penal, obviamente. Vamos anotar aqui o seguinte, então. Este princípio ordena tanto aos médicos como aos cientistas que se isentem do que? De qualquer atividade que venha ou possa haver. Então, inclusive, causa futura, a causar um mal causar um mal despropositado ao paciente. Assim, ainda que o conhecimento a ser gerado com a pesquisa seja novo,
novo. Vou colocar em caixa alta aqui, ó. Ou mesmo uma descoberta revolucionária, uma descoberta revolucionária, então, ainda que o conhecimento seja gerado com essa pesquisa, seja novo, ou mesmo uma descoberta revolucionária, sabe, por esse princípio, por este, está vedada tais condutas. Se, para isso, o paciente tiver danos em sua saúde. Galera, olha só, por esse princípio, de novo, no exemplo oncológico, que eu acho que é o mais, né? O Covid já está encontrando vacina aí, tá certo? Vai chegar a vacina da Rússia, né? Só tem que tomar cuidado com a vacina da Rússia aí, porque vai virar todo mundo comunista, hein, galera? Toma a vacina da Rússia para curar do Covid, e aí também já vira comunista. Acho que o presidente, só um momento para descontrair aqui, são 8h23, só um momento para descontrair agora. Eu acho que o presidente não vai deixar o povo brasileiro tomar a multa, tomar essa solução. Nossa, é isso mesmo. O pessoal está tomando remédio para piolho. Uau! Aí é problema, falando. Gente, o que pegou no Covid é que houve uma. Eu sei que é complicado, realmente são muitas vidas ceifadas, mas houve, por parte da mídia, né, uma demonização, poxa, as pessoas ficaram presas em casas durante a pandemia. E quando ligavam a televisão, só catástrofe. Galera, eu nem quis ver as cenas lá da Itália. Nós temos que nos cuidar, né? Nós temos que nos cuidar, mas foi feito um terrorismo tão grande que, olha, tem pessoas que vão demorar um tempo para se recuperar psicologicamente, né? Mesmo quando depois chegar a vacina, as pessoas vão demorar para se recuperar psicologicamente. E é interessante, né? Não se surpreendam que Rússia, China, esses países, para conseguirem as vacinas, tá valendo tudo, né? Tá valendo tudo. Exatamente aqui que entra o biodireito, galera. Exatamente aqui que entra o biodireito. Olha, para poder encontrar para encontrar a solução aqui, para encontrar a vacina para o Covid, eu vou ter que matar 100 mil pessoas. Olha, do ponto de vista do biodireito, isso é proibido, tá certo? Exatamente o princípio da não maledicência. Veja, se eu, maleficência, não é maledicência, é maleficência, tá bom, galera? Ó, pra gente não, tá bom? Só pra gente não comer bola aqui, ó, maledicência. É de fazer o mal, não de ser mal, tá bom? Maledicência é fazer maldade. Maleficência é aquilo que faz mal, tá bom? Não é o que faz mal, mas aquilo que se faz. Aquilo que faz mal em nós, não quem faz mal, certo? Não o que faz maldade, mas o que se faz. Olha só, para encontrar cura para o Covid, eu não posso sacrificar. Veja, não estou falando das pessoas que estão morrendo em decorrência do Covid. Estou dizendo, olha, nós vamos agora ter um caminho para encontrar a vacina para o Covid. Só que é o seguinte, 100 mil pessoas vão ter que morrer. 100 mil pessoas vão ter que morrer. Poxa, e aí como é que faz? Não faz. Não faz. Tá certo? Não faz.
Galera, presta atenção. Tem um momento na pesquisa médico-científica que não dá mais para usar o ratinho, não dá mais para usar o macaco. Precisa fazer o teste em seres humanos. E aí? Como é que faz? Esse é o ponto. Vocês assistiram Jardineiro Fiel, não? Quem assistiu o Jardineiro Fiel? Alguém aqui assistiu esse filme? Galera, muito bom esse filme, hein? Vale a pena assistir, Jardineiro Fiel. Na realidade, um recorte do filme é uma crítica aos laboratórios, aos grandes laboratórios, aos laboratórios mundiais, aos grandes laboratórios de vacina e de combate a doenças, principalmente os laboratórios norte-americanos. O que fizeram na África e fazem até hoje, galera? Os grandes laboratórios norte-americanos, onde eles testam os seus protótipos de antivirais, de combates a doenças. Eles não fazem na Europa, fazem na África, tá certo? E aí o filme vai tratar esse recorte. São pessoas soropositivas, né, o grande número de pessoas ainda afetadas pelo HIV e infectadas na África. Então, eles, na medida que vão evoluindo nos estudos e na produção de vacinas, e precisam de seres humanos, eles dispõem esses produtos de maneira gratuitas ao povo pobre ali, em alguns lugares bem miseráveis na África. A questão, galera, é que quando esse remédio tem efeito colateral e as pessoas vão a óbito, nem sempre é divulgado, nem sempre é registrado, que é por conta da utilização do remédio, que ainda não é um remédio, está em fase de testes. As pessoas são verdadeiras cobaias humanas para esses laboratórios. Assim que eles apurem, assim que eles deixem o remédio de maneira eficaz, de maneira final, tragam aí para a comunidade como um todo, para comercializar aquilo, né, a depender do que o remédio vai tratar, a custos altíssimos, né? Mas a gente não põe na balança vidas humanas que estão sendo ceifadas para que esses remédios sejam aperfeiçoados. A crítica do filme é isso, e o filme já tem um bom tempo, mas não se engane, isso continua acontecendo no planeta, né? Então, veja só, se eu vou ser utilizado como objeto de pesquisa para encontrar cura para um determinado câncer, mas essa pesquisa pode me trazer efeitos colaterais que minimizam minha saúde, que impactam minha saúde física ou mental, pelo princípio da não maleficência, ou pelo princípio da beneficência, tem dois nomes, beneficência ou não maleficência, eu estaria proibido de ser utilizado como objeto de pesquisa ou de me dispor. Mas a vida é minha, eu faço o que ela quiser. Não, não é bem assim. O biodireito está preocupado não só com a minha vida, mas com a vida da humanidade. Então, é necessário que eu busque mecanismos para encontrar vacinas e curas para doenças incuráveis neste momento, de maneira a não fragilizar outras vidas humanas. É isso que reza o princípio da beneficência ou da não maleficência. Tudo bem até aqui, galera? Dá um ok para mim aí, para a gente avançar. Eu fico pensando a correria, porque quem encontrar a vacina para o Covid primeiro, vende primeiro, ganha dinheiro primeiro, tá certo? Então, não sei a efetividade dessa vacina russa ou chinesa, enfim, mas o fato é que as vacinas que forem pertinentes e chegarem ao mercado primeiro, serão as comercializadas primeiro e, obviamente, os criadores, os laboratórios que desenvolvem, enfim, toda a cadeia estrutural que trabalha na solução aí médica vai ter grandes retornos financeiros. É isso mesmo, Carolina. Vamos falar daqui a pouquinho da Guerra Fria.
tá certo? Nós vamos entrar nesse tópico aí daqui a pouco, tem um princípio que tem a ver com isso. Aliás, Carolina, antes da Guerra Fria, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, precisamente, com os experimentos feitos pelos alemães, tá certo? Mas vamos falar daqui a pouco, quando a gente falar de dignidade da vida, tá certo? Dignidade da vida. Nós vamos falar agora um princípio muito bacana, aliás, Carolina. Vamos falar agora de um princípio chamado sacralidade. Olha esse princípio, como é que chama? Princípio da sacralidade da vida ou dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal traz logo no seu começo, não é isso? Artigo 1º, inciso 3º. Deixa eu pegar aqui, galera. Peraí. Achei aqui. Legal. Artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, que tem como fundamentos 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana. Então, logo no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3, nós vamos ter a dignidade da pessoa humana como um fundamento preliminar da República, tá certo? Como uma das bases de constituição do Estado Democrático de Direito do Brasil. Tá certo? Então, um verdadeiro fundamento preliminar do Estado brasileiro é a dignidade da pessoa humana. Tá certo? Trazendo, então, para o biodireito, o que nós poderíamos ter claro sobre esse princípio? Né? De plano, de maneira muito simples, muito singela, é entender que a vida humana deve ser respeitada, cuidada contra qualquer agressão. A vida humana é o fundamento, por si só, em si só, dessa dignidade. Tá certo? Então, tratar a vida humana como algo fundamental ao ser humano, mesmo sabendo que não é absoluto, como já dissemos aqui, mas é algo de extrema importância para as pessoas, porque se não há vida humana, não há pessoas. Se não há pessoas, não há sociedade. Não há sociedade, não há Estado. Então, a base de toda a estrutura que existe é a vida humana. Se não há vida humana, não há razão de termos, então, sociedade. Podemos ter sociedade de animais irracionais, de formigas, podemos ter sociedades de outras coisas, mas não de seres humanos, tá certo? Então, inclusive, sem vida humana, não existe sequer direito, né? Vocês lembram? Primeiro semestre que vocês tiveram de Teoria Geral do Direito, talvez vocês estudaram o seguinte: tem um texto da professora Ada Pellegrini Grover, já falecida, que ela diz o seguinte, ó, eu estou digitando aqui para vocês: antes da chegada, aliás, ó, na ilha de Robson, Zoé
não havia lugar para o direito antes da chegada do índio sexta-feira. Na ilha de Robinson Crusoe, não havia lugar para o direito antes da chegada do índio sexta-feira. O que a autora está querendo dizer isso? O Robinson Crusoe é um livro clássico da literatura universal, tá certo? É um cidadão que está numa embarcação, ela naufraga, ele então consegue se sagrar vivo e fica numa ilha, sozinho. Até então ele acha que está sozinho. E por achar que está sozinho na ilha, ele vive como se ele fosse absoluto, né? Dono de tudo. Não havia disputa. Ué. Então, quando ela fala que não havia lugar para o direito na ilha de Robinson Crusoe, de fato, porque o Robinson estava sozinho, até que ele vê um índio, segue o índio e descobre que dentro da ilha, no centro, no coração da ilha, além do índio, havia um conjunto de outros, havia uma tribo. Ele descobre então que não estava só, como haviam muitas outras pessoas na ilha. Aí começa o direito. Por quê, galera? Se você estiver só, você não tem conflito. Você não precisa do direito. Não tem conflito. Quem assistiu o Náufrago com Tom Hanks? Acho que é Tom Hanks. Alguém assistiu? Lembra da bola? Wilson? Lembra da bola, Wilson? A bola era um amigo imaginário. Não tinha ninguém na ilha. Aí ele criou um amigo imaginário. Tá certo? Ali o Tom Hanks, naquela ilha, ele não tinha crise. Não tinha necessidade do direito. Com exceção dos problemas que ele tinha com o Wilson, que era o amigo imaginário dele, e, na verdade, o que este recorte do filme quer demonstrar é que nós fomos criados para viver em coletividade. Ninguém foi criado para viver só. Galera, quem quer viver em isolamento, quem quer viver só, tá certo? Quem tem a predisposição melancólica tem que tomar cuidado. Nós não fomos criados para vivermos só. Nós fomos criados para viver em sociedade. E o debate aqui não é religioso, tá certo? O debate é social. O ser humano foi criado para viver em sociedade. E a partir do momento que o ser humano vive em sociedade, o direito é primordial para a manutenção da vida em sociedade, para dirimir os conflitos, para viabilizar, para se chegar a consensos. Então não há sociedade sem direito. E há quem diga que não há direito sem ser humano, sem sociedade. Então, a vida, o princípio da sacralidade da vida, o princípio da dignidade da vida humana, ele é extremamente importante. Por quê? Porque se não há vida, não há pessoa. Se não há pessoa, não há sociedade, não há necessidade de direito. Tá certo? Anote aí, ó. Anote aí o seguinte. Este princípio envolve a questão da vida humana como sendo em caixa alta um valor em mesmo. Desde Kant, considera-se por ser, enfim,
e nunca, presta atenção nessa parte, um meio. Desde Kant que levanta a bola, Kant que começa a reflexão sobre o ser humano, ser um meio ou um fim, tá certo? E ele vai sustentar que o ser humano é um fim e nunca um meio, tá certo? Ó, certo afirmar que este princípio toma vulto com as atrocidades nazi-fascistas ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, galera, é daqui, inclusive, que o neoconstitucionalismo toma força, tá certo? Galera, lembra o que é neoconstitucionalismo? Turma, lembra o que é neoconstitucionalismo? Galera, o biodireito, nós vamos ver daqui a pouco, quando nós vamos estudar os ramos do direito com o qual o biodireito tem correlação, e o primeiro deles é o direito constitucional, não tem como. Esta é uma matéria, por excelência, linkada ao direito constitucional, tá certo? Quando eu me recordo que o constitucionalismo é um movimento político, social, jurídico, visando limitar o poder do Estado, e garantir direitos individuais, certo? O neoconstitucionalismo, ele também é um movimento político, social, jurídico, também visa limitar o poder do Estado, também visa criar direitos individuais. Mas o diferencial é que ele busca efetivar os direitos individuais. Essa grande discussão surge com a Segunda Guerra Mundial, com o pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Hitler faz o que faz, se sustentando, se baseando, se colocando dentro da Constituição alemã. E a reflexão, então, escuta, mas não basta, então, uma Constituição que seja, que preveja a separação de poderes, que veja os direitos individuais. É necessário também que se efetive, se garanta, se proteja os direitos individuais e coletivos. Certo? O neoconstitucionalismo, então, muito mais do que esse movimento para limitar o poder do Estado e criar direitos individuais, vem buscar efetivar os direitos individuais e coletivos, de maneira que as pessoas não sofram, que as pessoas não sejam tolhidas efetivamente em seus direitos individuais e coletivos. O neoconstitucionalismo não vem mais criar, mas vem discutir a efetivação, a realização concreta, real, dos direitos individuais e coletivos. Tudo bem, galera? Guarda aí, que isso aí vai com certeza cair na sua prova da OAB, ou como você vai fazer. Não tem como não cair uma discussão sobre direito constitucional na modalidade do neoconstitucionalismo. Tá bom? E aí tem um conjunto de outros desencadeamentos do neoconstitucionalismo, mas não vou tratar aqui, porque não é a matéria aqui para a gente falar hoje. Só queria dar essa fala para dizer o seguinte: a dignidade da pessoa humana ela surge como uma necessidade depois que a gente observa as mortes de maneira desnecessária, irresponsável.
ocorridas na Segunda Guerra Mundial, principalmente contra os judeus, não só contra os judeus, mas principalmente contra estes, tá certo? E aí, Kant vai sustentar, escuta, o homem não é um meio, o homem é o fim. Nada, absolutamente nada interessa a não ser o homem. O homem quer dizer ser humano, né? Não é sexo masculino, mas sim ser humano. O ser humano é o fim. Tudo que nós formos fazer, temos que lembrar que o ser humano é o fim, ele não é o meio. Portanto, quando eu venho para o princípio da sacralidade da vida, eu não posso, a qualquer custo, trazer as pessoas para uma pesquisa médico-científica. Eu não posso submetê-las a qualquer tratamento, tá certo? Ah, não, mas veja, eu vou usar aqui essas 10 pessoas, mas em razão desse gesto delas, nós vamos salvar milhões de outras. Não, a vida é sagrada. O objetivo é o ser humano, inclusive essas 10 pessoas. Elas não podem ser sacrificadas para se alcançar uma vacina, para se alcançar uma solução para uma doença incurável. Agora, queridos, não nos enganemos, não sejamos inocentes. Estamos aqui falando dos princípios do biodireito de maneira teórica. E o direito é, sobretudo, teórico, para que a gente possa aplicá-lo no caso concreto, quando se efetive uma violação a ele. Mas eu não tenho dúvida que, neste momento, na China, na Rússia, qualquer outro país que está em algum lugar, talvez até no Brasil, esses princípios possam estar sendo maculados. E alguma mente privilegiada achando que pode sacrificar 1, 10, 100 vidas para salvar 1 milhão de outras. Aliás, quem assistiu Os Vingadores? Não que eu tenha assistido, é que eu sou forçado aqui, tem 2 crianças em casa, não que eu goste disso, né, obviamente. Sou forçado a assistir essas coisas aqui, conta das crianças que eu tenho aqui em casa, tá certo? Mas qual que é a ideia do Thanos no filme dos Vingadores, galera? Ele quer salvar, ele quer salvar, ele quer salvar X terço do planeta. Ele fala, olha, vou acabar com 1/3 do planeta e salvar 2/3. Nobre atitude, não? Nobre, não é isso? Não é essa a proposta? Acabo com 1/3 para salvar 2/3 do planeta. Não há comida para todo mundo, não tem água para todo mundo, não tem lugar para todo mundo viver, não tem oxigênio para todo mundo. O que a gente faz? Mata 1/3 da população. E qual o critério para matar 1/3 da população? Qual o critério? Critério do mais forte? Critério do mais poderoso? Critério de quem tem mais dinheiro? Qual o critério? E quem estabelece o critério? Percebe, galera? O Hitler estabelecer nas pesquisas. Nós vamos estudar mais para frente, quando formos estudar especificamente pesquisas com seres humanos, teve um movimento mundial, inclusive no início de 1900, ele passou pelo Brasil aqui, né? Chama eugenia. O que é eugenia, galera? Eugenia é um estudo que qualifica pessoas que têm viabilidade genética e pessoas que não têm. Então, em determinado momento, um estudioso, primo do autor lá da Evolução das Espécies, o primo dele, quem lembra o autor da Evolução das Espécies? Quem é que escreveu? Ninguém sabe? Obrigado, Valdirene. O primo do Darwin criou a eugenia. Enquanto Darwin se preocupou com a evolução da espécie, a espécie como um todo, tá certo? Ele ficou, o primo se debruçou sobre a potencialização de determinados seres humanos dentro da espécie. Então, ele falou o seguinte, olha, se eu pegar um homem
assim, assim, forte, isso, inteligente, com X de QI, e pegar uma mulher também, né, X de QI, forte, inteligente. Se eu juntar os dois, cruzar os dois, não vai surgir um bebê mais fortalecido, não vai surgir dessas duas pessoas, não vai surgir um terceiro mais qualificado? Aí ele chegou à conclusão que sim. Bom, da mesma forma, se eu pegar duas pessoas, por exemplo, uma com deficiência mental, uma outra com retardo, a probabilidade delas darem origem para um terceiro, da mesma forma, também existe? Existe. Bom, e o que a gente faz então? Não, vamos separar na sociedade aqueles que têm bom pedigree daqueles que têm mau pedigree. Não, e aí? Não, os que têm bom pedigree não falar, fulano, se casa com a ciclana, porque aí nós vamos ter seres humanos mais melhores. Bom, e aquele? Não, aquele a gente esteriliza, aquele que não tem condições boas para, sabe, ele já tem uma deficiência mental. Não, esse cara não pode se relacionar com outra mulher, porque dali vai gerar um ser humano inferior. Então, a eugenia nada mais é do que uma escolha genética. Escolher pessoas com boas genéticas para produzirem futuros seres humanos com genética mais apropriada. E inviabilizar seres humanos com genética ruim de se procriarem, para não criarem outros seres humanos, teoricamente, com genéticas ruins. Mulheres eram colocadas, eram segregadas para não engravidarem. Homens eram castrados para não engravidarem mulheres. Mas nós vamos estudar isso no momento oportuno. Uma forma de controle, Valdirene, muito mais do que controle, potencializando controle daqueles que tinham algum defeito genético. Mas a potencialização, o que Hitler pegou a eugenia. Hitler aperfeiçoou a eugenia para criar a tal da raça ariana. A raça ariana que queria Hitler criar durante a Segunda Guerra Mundial era uma forma de eugenia, tá bom? Mas nós vamos ter uma aula só sobre isso. Só dei uma palhinha aqui para dizer que não existe isso. Não tem esse papo de selecionar a melhor genética. Isso aconteceu no Brasil, viu, galera? Inclusive, o texto constitucional de 1824, nós vamos ver mais adiante, de alguma forma trabalhou com a eugenia, tá bom? Mas nós vamos ver mais adiante isso. O que eu quero dizer é, por esse princípio, o princípio da sacralidade da vida, não podemos fazer controle social, acepção de pessoas, tá certo? Claro, de novo, nós não somos ingênuos, sabemos que o controle social de alguma forma ocorre na sociedade, tá certo? Não de maneira direta, não de maneira oficial, mas de maneira oficiosa, tá certo? De maneira oficiosa. E nesse período, o negro era extremamente fragilizado, porque entendia-se naquela época, nós estamos falando aí século XVIII, tá certo? 17, 18, 19, que a maioria das doenças que haviam naquele momento eram oriundas dos negros. E aí, por conta disso, o negro era marginalizado também, tá certo? Não só em razão da cor, da vulneração dele, econômica, financeira, mas porque difundia-se no meio acadêmico, científico, de que parte da responsabilidade, grande parte da responsabilidade de um conjunto de doenças advinham dos negros. Bom, o princípio da sacralidade da vida vai refutar qualquer possibilidade, ainda que eu tenha a possibilidade de encontrar a cura para a AIDS, se eu tiver que matar 10 vidas, 100 vidas para conseguir esse antídoto, por esse princípio, está proibido. Está proibido. Então, se ou fizerem, ou fazem de maneira ao arrepio da lei, inviabilizando a norma, descumprindo o direito, tá certo? Porque o direito, a lei, a norma, proíbem que se viole uma vida para se buscar a solução para uma doença
seja essa ou outra. E digo mais, nós vamos avançar, inclusive, para se proibir a utilização de animais em determinados experimentos médicos científicos. Nós estamos avançando para isso, galera. Estamos avançando para isso. Na medida em que se evoluir para os direitos dos animais, nós vamos ter um impedimento de utilizar animais, portanto, animais irracionais. Repito, nós também somos animais, só que racionais, nos experimentos médicos científicos, tá certo? Entendo que muito em breve nós vamos estar proibidos de utilizar animais para esse sentido. O que mais escrever? Vamos escrever o seguinte, ó. Vamos escrever o seguinte aí. Por esse princípio, a vida humana deve, caixa alta, sempre ser respeitada contra agressões indevidas. Assim, nada. Pois é. O que respeitar-se a vida com decorrência lógica, princípio da dignidade. Humana. Por fim, repite-se ao princípio, considera o ser humano um valor em si mesmo. Bom, esse princípio considera que o ser humano ele é um valor em si mesmo. É a linha de Kant de que o ser humano é o fim e não o meio. Tudo bem, galera? Até aqui? Me dá um ok para gente avançar? Legal. Próximo princípio, galera. Próximo princípio. Anote aí. Princípio da justiça. Princípio da justiça. Galera, aqui, o que a gente tem que... o que a gente tem que entender aqui, né? O que é esse princípio da justiça correlacionado à bioética e ao biodireito? O que seria isso? Você tem que entender que esse princípio da justiça, ele, na realidade, se desmonta, se desconstrói, se divide em três situações. A situação, só para entender, as palavras de ordem, custeio, aplicação e resultado. Para você entender o princípio da justiça, três palavras de ordem, ó. Custeio, vou colocar em caixa alta. Custeio,
aplicação e resultado. O que é isso? Galera, é o seguinte, nós temos que ter clareza que o princípio da justiça aqui é agir com justiça em relação ao que se propõe aquela pesquisa médico-científica. Então, o primeiro ponto a se refletir é quem custeia, quem paga a conta, quem financia, quem arruma o dinheiro para fazer essa pesquisa médico-científica ou o tratamento. Quem? A ideia é que seja a sociedade como um todo. E como a sociedade faz isso? Por meio do Estado, dos seus governos. O segundo ponto, dentro desse critério de justiça, bom, então é justo que toda a sociedade, todas as pessoas, de alguma forma, contribuam com o custeio para esse tratamento, para essa pesquisa médico-científica. Também é justo que esse coletivo também decida sobre a aplicação deste recurso. Como é que vai ser aplicado esse recurso? Esse recurso que foi angariado, esse recurso levantado, como é que ele vai ser aplicado? Como é que ele vai ser investido? Então, é justo, é de justiça que essa sociedade que angariou o recurso também opine, também sugira, também diga como vai ser aplicado. E, por fim, a terceira característica do princípio da justiça é que o resultado oriundo da pesquisa ou do tratamento seja em benefício de toda a coletividade, de toda a sociedade, não só da pessoa que se colocou na condição como objeto de pesquisa ou tratamento. Então, a ideia de justiça aqui não é uma ideia de justiça de julgamento, não tem a ver com o judiciário, tem a ver com o uso, tem a ver com o custeio, tem a ver com o investimento e tem a ver com o benefício, a divisão do resultado. Quem se beneficia com o resultado, quem contribui, no que se investe e quem se beneficia do resultado. Por isso, custeio, aplicação e resultado. Vamos anotar aí. Vamos anotar aí. Três. Três são os pontos que demandam a divisão do princípio. Ônus do encargo da pesquisa tratamento científica, vamos chamar de custeio. 2. A aplicação dos recursos destinados à pesquisa
eu vou trabalhar isso como aplicação. 3. Destinação dos resultados. Destinação dos resultados práticos obtidos dessas pesquisas, tratamentos. Eu vou chamar de resultados. Legal, galera. O ônus, a aplicação dos recursos e a destinação dos resultados, tá certo? Então, quem paga a conta, quem fala no que vai ser investido e quem se beneficia do resultado do que foi feito, ok? Então, podemos colocar aqui o seguinte ainda, para a gente entender justiça. Justiça, porque implica na distribuição justa e equitativa dos recursos financeiros, técnicos, da atividade científica e dos serviços de saúde. O que mais? Vale a pena colocar aí. Galera, é isso. Tem a ver, o princípio da justiça tem a ver com esse equilíbrio no enfrentamento tanto do tratamento como da pesquisa científica, porque o tratamento ou a pesquisa implica em pessoas a se colocarem para o tratamento serem pesquisadas, pessoas para pesquisarem, estruturas de pesquisa locais, etc. Tudo isso tem um custo. Como é que eu angario o recurso? Como é que eu invisto esses recursos? Como é que eu distribuo o resultado positivo que adquiri com a pesquisa ou com o tratamento? Então, tem que haver justiça, tem que haver equidade, tem que haver uma distribuição justa, tanto de quem custeia, como de quem decide o que vai ser feito com o dinheiro custeado, como dos resultados obtidos, principalmente os resultados positivos, certo? Com a comunidade. Veja, de alguma forma, a gente vê esse princípio da justiça na medida em que a gente percebe uma colaboração mundial de países buscando, por exemplo, a solução para o Covid, né? Então, tem países mandando cientistas, países mandando dinheiro, países mandando estrutura, países se colocando como objeto de pesquisa, enfim. Nós vamos ver daqui a pouco, que também é um princípio, o princípio da colaboração, mas também é, de alguma forma, um princípio de justiça. Por quê? Porque trata com equidade, trata em dividir responsabilidades e também, de alguma forma, dividir
o recebimento das benesses oriundas das soluções encontradas com a pesquisa ou tratamento. Próximo princípio, tem um nome, tudo bem até aqui, galera? Podemos avançar? Vou até 9h15, tá bom? Mais 3 minutinhos só. Começamos 35, vamos até 9h15. Galera, só mais um princípio aqui, ó. Talvez a gente não acabe ele, mas ele tem um nome muito interessante. Você vai ficar, olha só o nome desse princípio, ele chama princípio da ubiquidade. Ubiquidade. Tem um trema no U, mas aqui no meu teclado ele não quer entrar, tá certo? Mas, ó, princípio da ubiquidade. Galera, o que é ubiquidade? Estou pegando para vocês aqui. Estou pegando o dicionário para vocês aqui, peraí. Gente, já falei para vocês que uma palavra, muitas vezes, pode ter vários significados, tá certo? Uma palavra pode ter vários significados. Essa palavra, ubiquidade, olha que interessante, Igor. Na teologia, significa faculdade divina de estar concomitantemente presente em toda a parte. Isso se chama onipresença, tudo bem? Mas o dicionário também traz para nós, eu peguei aqui no dicionário online aqui, beleza? Vocês têm aí também, só puxar e vocês encontram, mas tá aí. Uma segunda possibilidade que o dicionário traz, ele traz uma explicação. Ubiquidade significa fato de estar ou existir concomitantemente em todos os lugares, pessoas e coisas. Galera, na verdade, a gente pode explicar a ubiquidade como onipresença. Onipresença. O que quer dizer? Olha, a palavra é mais complicada do que o significado. O que quer dizer o princípio da ubiquidade? Para você entender, vocês vão ter aula daqui a pouco de ambiental, certo? Direito ambiental. Olha só, o princípio da ubiquidade se aplica principalmente ao direito ambiental, sem entrar na matéria do professor Clóvis, mas só para, como eles estão muito, tem correlação, só para a gente entender. Entende-se na macrobioética, portanto, o meio ambiente, de que se eu causar um dano à floresta amazônica, eu vou dar um exemplo mais a floresta amazônica é inquestionável, mas aqui em Guarulhos, Bosque Maia, eu vou lá e derrubo todas as árvores que existem no Bosque Maia. Pelo princípio da ubiquidade, o entendimento é de que o dano causado aqui no Bosque Maia não é causado só para o meio ambiente de Guarulhos. Ele é causado para o meio ambiente do planeta. Não é só para o meio ambiente do Brasil, do planeta. Por quê? Porque o meio ambiente, ele é onipresente, ele é conectado no mundo inteiro. Então, quando eu causo quando tem um crime ambiental, quando eu causo um acidente, quando eu de alguma forma violo o meio ambiente, a violação não é pontual, ela não é local, ela é global, é planetária. Por quê? Porque o meio ambiente, ele é onipresente. Ele está... O professor Clóvis está entrando já. Estou acabando aqui, professor Clóvis. Entendeu? Então, na ubiquidade, é isso. Quando eu olho para a ubiquidade, no princípio da ubiquidade, que eu olho para o biodireito, o dano que eu causo ao ser humano, ele é um dano geral. Ele é um dano geral. Quando eu mexo, por exemplo, com a genética humana, eu estou mexendo na futura espécie humana. Quando eu mexo na genética do ser humano hoje, eu estou lá na frente criando uma reformulação
do DNA do ser humano, portanto, mexendo com a humanidade. E nesse aspecto que o princípio da ubiquidade vai trabalhar. Tudo bem, galera? Já vou me despedindo aqui de vocês, para liberar a aula para o professor Clóvis. Quero desejar aí uma boa aula no segundo módulo. Forte abraço a todos. Semana abençoada. Fiquem na paz.